Olá, tudo bem? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Me digam se está tudo certo com o som. Vejam, confirmem para mim aí, por favor, que daí a gente já vai começando aqui. Então, gente, hoje vou esperar vocês confirmarem que que bom, tá tudo certinho? Tá ótimo, então. Gente, hoje eu tô começando uma série aqui no Instagram, uma série semanal, em que eu vou falar a respeito de como a gente pode conquistar a nossa viagem mais barata. Então, o nome dessa série vai ser Conquistando a Minha Viagem Mais Barata. Então, toda semana eu vou trazer uma aula aqui com estratégias de redução de custos que não envolvem a perda de conforto. Então, a cada aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai ver na prática como funciona e também sair da live já com uma proposta de um exercício prático, né, com uma aplicação prática do tema, né, que a gente vai ver em cada aula dessas da semana aqui. E hoje, né, o tema é super propício, porque a gente não tem feito muitas viagens, né? Tem gente que não tem viajado mesmo. Então, como que a gente pode usar os principais programas de cashback para que a gente possa depois, né, viajar mais barato ou então fazer uma renda extra agora mesmo, né? Por que não? Né? Isso é sempre legal também. Então eu quero começar falando com vocês um pouquinho, né, sobre o que é o cashback, né? Nem todo mundo conhece ainda, então acho que é legal a gente falar sobre isso. E é basicamente o que significa em inglês mesmo, né, que é dinheiro de volta. Então, ele é um sistema, né, que inclusive muitos sites fazem parte. Depois eu vou mostrar para vocês um aqui e se vocês quiserem a gente pode falar de outros em outros momentos também. E eles funcionam da seguinte forma: as empresas pagam para anunciar nesses sites e esses sites dividem com você uma parte da comissão deles. Olha que interessante. Então eles recebem quando eles efetuam a venda e você acaba recebendo um dinheiro de volta, né, por ter feito a compra através desses sites. Então você não paga nada, mas por isso os cadastros são gratuitos e você ainda recebe dinheiro de volta por comprar através desses intermediadores. Então olha que interessante, acaba sendo uma boa oportunidade, né? E então você pode notar assim que não é cupom de desconto e nem é ponto nem milha, né? Existe essa diferença aí, porque o cashback ele é realmente um dinheiro mesmo, né? Direto de volta quando você faz a compra. Quando você tem, só que você paga o preço do produto para depois receber. Então fica diferente de cupom de desconto, né? Porque quando a gente tem um cupom de desconto, a gente já coloca, insere ali no carrinho e vê automaticamente o preço reduzir, né? Então você já paga mais barato. Só que no cashback não, você paga o preço cheio e depois você vai receber esse dinheiro de volta. E é diferente também de pontos e de milhas, por quê? Porque quando você vai fazer a sua compra, né, se por exemplo você comprar dentro da Livelo através de um hot site, o que acontece, né? Você vai receber pontos na sua conta lá da Livelo. E se você compra no Smiles, por exemplo, acessando Shopping Smiles, você recebe milhas dentro da sua conta em troca da compra que você fez. Então, não sei se deu para vocês perceberem a diferença. Qualquer dúvida, vão me parando, a gente vai conversando, tá? Mas é basicamente isso. Não é igual cupom de desconto e não é igual quando você compra e recebe pontos e milhas de volta, porque nesse caso é dinheiro mesmo. Você vai lá, compra, paga o preço cheio e recebe dinheiro de volta por meio dessa transação. Então, né, todo mundo está na mesma página, né? Agora a gente sabe exatamente o que é o cashback. Então vamos agora entender por que o cashback é uma excelente oportunidade. Ele é uma grande oportunidade porque se você começar a incorporar isso na sua rotina, você vai ter a chance de pagar uma viagem simplesmente com o dinheiro que você vai tendo de volta. Eu vou mostrar para vocês isso na prática. Uma viagem completa, inclusive para Gramado, que sairia de graça, simplesmente por uma mudança muito simples na sua rotina, incorporando os cashbacks. E não é só isso, né? Você pode fazer muitas outras coisas, mas eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar, para a gente ver na prática que realmente isso funciona. E eu vou mostrar para vocês, né, um site do Melius, que eu acho que é bem interessante. E antes de mostrar o site, eu até quero comentar com vocês que tem um detalhe bem interessante. Você vai fazer o seu cadastro lá, e se você é casado, né, tem namorada, namorado, enfim,
não faça, não peça para outra pessoa esperar o seu convite. Por quê? Porque daí você ainda ganha, né? Você consegue ganhar R$5, né? O indicado depois da primeira compra ganha R$5 e você, né, que indicou, ganha R$30. Então você já começa aí já tendo, né, R$35 entre vocês aí para já começar a utilizar. Então olha que legal isso, né, gente? Porque já é uma forma a mais de você começar com tudo, né? Então, agora eu vou colocar aqui para vocês o site do Melius. Então, se vocês estiverem no YouTube, vocês vão poder acompanhar o site. Se não, não tem problema, tá? Aqui no Instagram também eu vou falando aqui o que tá aparecendo aqui, não tem o menor problema não. Até porque não tem muita coisa assim pra gente ver, mas é realmente pra quem ainda não conhece o site e quiser se familiarizar. Quando a gente acessa o site do Melius, já de cara você vê um banner, né? Um banner que está sempre se movimentando ali as principais ofertas do momento. Mas você não precisa ficar todo dia acessando o site. Você pode instalar uma extensão no seu navegador. Aliás, eu recomendo muito que você faça isso, porque é bem fácil, dentro do próprio site do Melius você já aciona isso e ele vai te alertar quando você entrar em uma loja. Então, se você estiver pesquisando ali no seu computador, né, se estiver navegando e acessar uma loja que faz parte do programa, ele vai te alertar. E aí você já fica sabendo, né? Mas claro que é bom também, né, se você puder, sempre dar uma olhadinha para você saber em primeira mão das promoções, já conseguir se planejar, se programar, né? A antecedência sempre é bom, né? Acaba nos ajudando. E aí, logo, né, quando você vai descendo, depois dessa etapa ali, né, depois da parte do banner, você vai ver algumas lojas online em destaque. E o que você nota? Você vai notar que tem o nome da loja e já tem em seguida quantos por cento você recebe de volta por fazer uma compra naquela loja. E, gente, tem muita coisa, gente. Tem eletrônico e tecnologia, esporte e lazer, beleza, informática, móveis, casa, decoração, viagem e turismo, que eu já vou chegar lá, celulares e smartphone, eletrodoméstico, assinaturas e serviços, loja de departamento, moda e acessórios e até alimentos e bebidas. Então, gente, não tem nada praticamente que você veja ali que não possa fazer parte até da tua rotina, né? Aquelas compras que você já costuma fazer, muito provavelmente você vai encontrar. E olha que eu tô falando só de um site, tá? Existem vários sites de cashbacks que a gente pode e deve sim usar aí na nossa rotina. Então, só nesse primeiro exemplo a gente já tem aí algo maravilhoso para nos ajudar. E olha que legal, não é só o cashback. Quando você vai ainda descendo nessa home, você vai notar o quê? Que tem cupons de desconto que você ainda associa com o cashback e recebe mais ainda, né? Você acaba tendo daí uma redução do preço e depois o dinheiro de volta. Então olha que legal, né? Você ainda tem como ganhar 2 vezes usando o mesmo site. E descendo lá no finalzinho da home você vai encontrar várias informações, você pode até tirar algumas dúvidas, porque eles têm uma parte ali que mostra como que funciona, né, uma FAQ, quais são as lojas online, você pode ir direto também atrás dos cupons de desconto, você pode ver exatamente o que eles têm em relação a viagens. Até, gente, quando você entra aqui na questão das viagens, é que começa a ficar também bem interessante pra gente, porque primeiro que eles facilitam bastante a nossa pesquisa, né? Você só clica ali, ele vai mostrar uma relação completa de tudo que eles oferecem para a sua viagem. E tem muita coisa mesmo. Tem companhias aéreas, tem até o 123 Milhas, que é um site que vende passagens aéreas mais baratas, porque eles fazem a venda através das milhas que eles compram de outras pessoas. Depois que o 123 Milhas é da Hot Milhas, né? Então hoje vocês viram, acho que devem ter visto nos meus stories lá, que eu fiz uma venda para Hot Milhas. Então, essa venda de milhas que eu intermediei ali com a Hot Milhas, eles vão vender na forma de passagem, né? Vão emitir passagens dentro do 123 Milhas. Então, olha que interessante, todo mundo sai ganhando, né? Quem vende acaba ficando com o lucro e depois quem vai lá comprar dentro do 123 Milhas acaba pagando um valor bem atrativo, bem reduzido. E aí tem passagem, tem hospedagem, você encontra companhias aéreas, você encontra aluguel de carro, seguro viagem e câmbio, passeios, compras para viagem, né, que daí são aquelas lojas que vendem alguns itens que você pode vir a usar durante a sua viagem. Enfim, tem muita coisa, até embaixo tem estilo um blog, assim, né, que tem algumas dicas também. Eu acho que é bem legal, assim, você explorar bem o site, porque aí você consegue até se planejar, né, já que a gente está falando aí com uma certa antecedência das próximas viagens,
É bacana você já se familiarizar, entender como é que funciona, tudo que tem ali dentro, porque aí já fica no seu planejamento, né? Quando você for comprar de fato, você já sabe o que tem ali e já pode usar a teu favor. E agora eu quero até mostrar para vocês também, além do site, como que você faz para você saber se está valendo a pena ou não para fazer essa compra. Porque existe o seguinte, né? Como eu falei no comecinho, você tem 3 possibilidades. Você pode comprar dentro de um site desse que oferece cashback, ou você pode comprar dentro do shopping da companhia aérea, por exemplo, o Smiles, tem o Shopping Smiles, em que você vai lá, faz uma compra e recebe milhas de volta. E você pode comprar ainda pelos hot sites da Livelo. Só que como saber qual vale a pena, né? Porque você tem às vezes a mesma loja ali ou o mesmo produto e você não sabe se está valendo a pena aproveitar aquele cashback ou fazer de uma outra forma. Então, eu até trouxe aqui um exemplo, né, de como que você pode fazer. Deixa eu até colocar aqui pra gente. Que é o seguinte, eu fiz ontem até uma pesquisa lá na Renner, né, só para ilustrar, porque a Renner é uma loja que aparece tanto na Livelo como no Melios. E nessa pesquisa, gente, eu notei o seguinte, né, que quando eu fiz a pesquisa dentro do site do Melios, eles estavam oferecendo o desconto mais o cashback de 5%. Então, um produto ali custava R$ 139,90 e fazendo as contas eu receberia de cashback 6,29 e o desconto que eles deram totalizava 13,99. Então, na prática, né, eu estava ganhando ali R$ 20,28. Em comparação, na Livelo, eu já teria 280 pontos, e esses 280 pontos, como que você faz para saber quanto custa em dinheiro, né? Eu recomendo que você sempre use... Opa, acho que caiu aqui um pouquinho, né? Não sei o que aconteceu, gente, mas acho que voltamos, né? Então, me avisem aí se voltou. Eu trouxe um outro exemplo, tá? Para ilustrar que daí essa associação do AME com o Melios, né? Da AME com o Melios. Se você tivesse... Deixa eu só ver aqui que tem uma perguntinha. Eu tenho a extensão do Melios e quase não uso. Para usar é só clicar na extensão. Sim, Glauci, você só precisa ativar a extensão e daí fica tudo certo, tá? Então, legal, gente. Vão deixando as dúvidas também, tá? Se surgirem dúvidas, a gente vai parando e vai conversando, tá? O objetivo é esse mesmo. Então, nesse exemplo aqui, olha que interessante, né? Eu tinha um produto ali que eu coloquei de exemplo que custava R$ 5.999. E esse produto, gente, com o cashback mais o retorno ali da AME, fazendo a associação entre Melios e AME, eu conseguia um 3% do valor de volta. Então, eu conseguiria esse valor de volta e ficaria um desconto ali de R$ 179,97 mais os R$ 1.000 que eu teria na AME. Então, veja, ao invés de pagar R$ 5.999, eu pagaria uma diferença, né, de R$ 1.179,97 a menos. Então, olha que bacana, né, gente? Você acaba ainda tendo uma vantagem, né? Porque você acaba tendo um desconto muito grande simplesmente por associar o Melios e a AME. Então, vale a pena lembrar disso, né? Porque nem sempre você vai conseguir associar as coisas. Um exemplo, né? Ontem até eu fiz uma pesquisa aqui, né? E eu vi assim, tem aqueles cupons de desconto que você encontra lá no Melios, você não consegue, por exemplo, aproveitar dentro de uma loja do hot site da Livelo. Eles vinculam as coisas. Então você não vai conseguir fazer essas associações. Mas se você entre a AME e o Melios, você consegue. Então, por isso que eu tô colocando aqui que esse é um diferencial, né? Porque você vai ver que não dá para fazer isso em outros momentos, mas entre o Melios e a AME dá sim, então vale a pena a gente se lembrar. E não existe só, né, o Melios, como eu falei para vocês, né, vocês podem usar outros sites também. Eu já vou falar uma vantagem aqui do PicPay que é bem interessante. E antes disso, né, eu até quero comentar com vocês sobre essas categorias que você encontra ali no Melios, né? Por que eu quis chamar a atenção de vocês de cada item, cada departamento que tem ali dentro? Porque se você analisar, é praticamente tudo que você usa no teu dia a dia, né? Não tem quase nada que você compra no dia a dia que você não encontra ali. Então, se você imaginar que você tivesse um gasto mensal, mais ou menos, de R$ 2.000 naqueles itens, né, que não são só compras esporádicas, mas coisas do dia a dia mesmo,
com uma média de 4% de cashback, você já teria R$ 80 todo mês. E isso em um ano equivale a R$ 960. Então, quando a gente pensa em um ano, você vê como faz diferença. E isso que a gente está falando só de um site. E até eu trouxe aqui, né? Não, e além de tudo, você ainda percebe o seguinte, né? E se for uma época festiva, ou se for uma época em que você vai lá e você faz um pagamento de boleto com cashback no PicPay, né? E que você acaba recebendo R$ 10 em média, ou na PicPay Store, que também dá cashback. Imagina então, somando tudo isso, quanto mais você não consegue, né? Você vai juntando cada vez mais dinheiro. E um exemplo disso, que eu quis trazer aqui para mostrar para vocês, é justamente a viagem para Gramado que eu comentei com vocês, né? Olha só que interessante, está custando R$ 863 uma viagem, né, de 3 dias e 2 noites, que incluiria o voo de Brasília para Porto Alegre, um hotel que é super bem avaliado ainda, né? E ingresso para uma noite gaúcha com jantar. Tudo isso, gente, sairia por R$ 863 com taxas e impostos já, né? Não, na verdade não inclusos, mas enfim, R$ 863. Só que lá, naquela conta que eu mostrei para vocês, estava sobrando, gente, 960 por ano. Então, na prática, é como se você jogasse fora uma viagem como essa todos os anos, simplesmente por não usar o cashback. Então, isso acaba servindo realmente para a gente pensar, né? E falando de PicPay, olha que interessante. Tá até rolando uma promoção agora em que você ganha 10% de volta quando você paga os seus boletos com o PicPay. Então, é mais uma forma de você usar as despesas do seu dia a dia para ter um dinheiro de volta, né? Para não gastar tudo que você gastaria. Você pode também, receber 20% de volta comprando na PicPay Store, né? Que também é um cashback bem interessante, de um valor bem legal. Eu até trouxe os prints, né, o pessoal do YouTube tá vendo. E isso é legal até saindo dessa live vocês olharem, né, acessarem o aplicativo, acessarem o Melius também para conhecer um pouquinho melhor, para já pensar como que você pode fazer para incorporar isso no dia a dia. E aí, quem sabe, já até, né, colocar em prática e aproveitar essa grande vantagem que a gente vê que realmente tem quando você associa o cashback. E o que mais, gente, que a gente pode falar aqui, né? Deixa eu até voltar aqui no site. Que eu quero deixar aqui até para vocês já, né, olharem aqui, irem acompanhando e se inspirando para as próximas viagens. O PicPay também tem mais uma coisa que é legal a gente se lembrar, que é o seguinte: quando você transfere para o amigo, né, é bem legal que você faça isso quando tiver o cashback. Muita gente faz dessa forma, né? Espera um cashback para transferir para uma pessoa de confiança, para daí usar esse saldo que ficou no aplicativo da pessoa para pagar um boleto sem taxas. Assim já ganha os pontos lá no cartão de crédito e dessa maneira você consegue, né, acumular, ganhar 2 vezes. Você ganha uma média ali de R$ 15 esses tempos, até eu recebi uma promoção assim. Então você ganharia os R$ 15 mais os pontos no cartão de crédito. Essa é uma outra maneira interessante também de trabalhar com o cashback, associando com a compra no cartão de crédito, né? Associando com mais uma forma de você ter vantagem com relação a isso. Agora eu quero comentar com vocês sobre 3 objeções que surgem na nossa cabeça, né? Como que a gente pode até responder a isso para a gente lidar com essa situação e não deixar de aproveitar essas grandes oportunidades. E uma delas é que muita gente fica com a sensação de que consegue muito pouco dinheiro para valer o esforço. Mas se você analisar, né, gente, parece um esforço a mais só porque não está na nossa rotina, só porque ainda não faz parte, ainda não foi incorporado na nossa rotina. Pensa aí, você tem que pagar conta todo mês, certo? Então, se você já tem esse hábito, né, se você já adquiriu esse hábito de todo mês ir lá pagar suas contas, da mesma forma você pode adquirir o hábito de fazer isso olhando esses aplicativos, olhando esses sites, ou ter o hábito de, antes de comprar alguma coisa, acessar. É uma questão, assim, de começar, sabe? De você pegar e aceitar, incorporar essa pequena mudança no seu dia a dia e dar um primeiro passo. Com isso, você vai ver que não exige esforço a mais. A compra que você já iria fazer de qualquer forma, você vai receber desconto por isso. Então pense, cada compra que você faz, você acaba jogando dinheiro fora. Se você
não lembra de aproveitar esses descontos. Eles estão lá, estão à sua disposição, são seus, são legais, né? Você não está fazendo nada de errado. Pelo contrário, você está pegando aquilo que é seu, você está aproveitando uma oportunidade. E a organização vai te ajudar a ganhar mais, né? Se você fizer só uma ação, né, que seja, já vai ser legal? Vai, mas se você se organizar para você conseguir aproveitar ao máximo essas plataformas, né, associar o máximo possível, né, de estratégias dentro dessa questão do cashback, o dinheiro vai somando, né, e isso vai ficando cada vez maior e mais significativo. E aí vai ficando vantajoso, e se você considerar o ano todo, mais ainda, né, como eu mostrei para vocês ali naquele exemplo, só naquele exemplo simples, seriam R$960 por ano. Então, é uma viagem, né, ou é um outro projeto que você poderia fazer. Outra dúvida, né, outra questão, outra objeção que sempre surge também é que a pessoa imagina, né, que ela vai se tornar consumista só pelo cashback, né? E até tem muita gente que comenta, né, que essa é uma questão assim que gera impulso e que daí a pessoa acaba gastando muito, né, em função desse vício, né, de ver o dinheiro de volta. Sabe aquela situação que acontece nos Estados Unidos que todo mundo fala, né, que é uma sociedade consumista, que todo mundo é impulsionado, né, a consumir? Tem muita gente que tem medo de acabar caindo, né, numa situação como essa. Mas eu posso falar para vocês que isso não precisa ser assim, que você não tem que ter medo disso. Porque se você usar as contas do dia a dia para você aproveitar essa forma de pagamento, você já não está correndo esse risco e você está aproveitando os benefícios. Então você não precisa aumentar os seus gastos, aumentar os gastos num cartão de crédito. Na verdade, se você quiser, existem tantas estratégias que nem dependem de cartão de crédito e que já podem te ajudar a receber esse dinheiro de volta. Então, né, você não precisa ter esse medo de cair nisso, né, se isso alguma vez passou pela sua cabeça, porque existe sim uma maneira de você contornar essa situação, de você não ter que gastar mais só para ter esse benefício. Outra objeção que surge, né, a terceira e última que eu separei aqui para comentar, que eu já ouvi, até por isso que eu tô trazendo, é que é muito complicado, né? E, gente, só é muito complicado porque não tá na nossa rotina, né? Não tá incorporado no nosso dia a dia. Tudo que a gente começa parece muito complicado, né? No comecinho a gente sempre acha que aquilo vai ser mais difícil do que a gente pensa, que a gente não vai dar conta, né? Se é uma mudança muito grande, uma coisa nova, a gente acha que é muito desafiador. Isso é natural do ser humano. Mas o que eu recomendo, assim? Sempre dá o primeiro passo, né? Então, por exemplo, hoje, né? Até daqui a pouquinho já vou deixar aqui uma proposta, né? Mas dá um primeiro passo, sabe? Sai dessa live, já vai no site do Melios, dá uma olhada lá, né? Se familiariza com as lojas, com essa questão dos descontos, já dá uma olhadinha no cupom, clica, vê como é que funciona. Daí faz uma primeira compra, né? Você vai fazendo assim aos poucos, sabe? E assim você vai vendo que vai ficando realmente mais fácil, até que chega um ponto que você tá fazendo tudo, você já mudou a sua rotina completamente e tá conseguindo se beneficiar disso. Então eu vejo que só é complicado enquanto a gente ainda não faz. Né? E o primeiro passo assim que eu vejo, né, que para você incorporar na rotina e ficar automático, é você aproveitar o Melios primeiro, né, que eu vejo que é um que é bem interessante, e associar com a AME, porque daí você ganha um pouco mais, né, você tem um retorno bem significativo, e você já está começando com algo que é muito bom. O PicPay também é bem legal, então você escolhe aí, né, se você puder começar com os três, já melhor ainda. Agora eu vou te prevenir de algumas coisas, né? Se você vai começar, como que você não faz, né? Para você não ter problema. E a primeira coisa que eu vejo que é legal é assim, quando você não está familiarizado com a ferramenta, às vezes você acaba não pontuando. O que eu quero dizer com isso, né? Se você não tem o cadastro direitinho, se você não verifica os links, se você está fazendo a compra, você tem que fazer a compra do jeito certo, então tem que ser na data certa, respeitando o regulamento. Tudo isso você tem que dar uma olhadinha, né, para você não acabar fazendo, achando que vai dar certo e depois descobrir que não pontuou, que não entrou, que não deu certo, né? Então, por isso que eu tô falando que é legal você acessar o site e se familiarizar primeiro, porque daí na hora que você for fazer, já fica bem mais fácil, você não corre o risco de perder a oportunidade. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Eu tô falando porque é muito, muito comum, principalmente para quem tá começando, né? E não fique também preso em apenas um, né? Eu até trouxe um exemplo prático aqui, que é o seguinte. Esses dias, né, o My Cashback, que é um outro site que trabalha com isso também, não tinha cashback da Amazon e eu queria fazer uma compra lá.
Só que no Melios tinha. Então, se eu não conhecesse o Melios, eu ia perder esse cashback, né? Eu ia acabar fazendo a compra e ficando sem esse dinheiro de volta. E como eu conhecia, eu conseguia aproveitar pelo Melios. Então essas coisas acontecem também, por isso que é legal você se familiarizar com o máximo possível, porque aí você vai conseguir, de algum jeito ou de outro, ter esse dinheiro de volta. E a proposta, né, que eu quero deixar aqui pra gente até encerrando a live, né? Claro que se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí, que eu tô à disposição de vocês, mas eu digo assim, para encerrar a minha parte aqui de hoje, se cadastrar no Melios, essa é a minha proposta para vocês, né? Colocar a extensão no navegador e passar a consultar o site antes de cada compra. Que tal vocês aproveitarem a Páscoa, por exemplo, né? Esses dias, gente, eu fiz uma compra nas lojas americanas e, gente, eu consegui 50% de desconto na compra de chocolates. Dá para acreditar nisso? E além de tudo, ainda o chocolate estava com desconto, então eu paguei menos ainda. E quem tem, né, aí criança, né, neto, sei lá, né, no meu caso eu tenho meu filho de 2 anos e 7, né, agora vai fazer 2 anos e 8 até. Então eu já tava, né, correndo atrás da Páscoa dele ali. E da minha também, porque não, né? Eu sou fã de chocolate, não fico sem. E aí eu vi que tava lá essa promoção, gente, de 50%. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, só o que eu economizei ali, com certeza, já fez uma grande diferença. E a gente tá numa época bem propícia pra isso, né? Então já até deixo a dica aí pra vocês, ó. Se vocês não garantiram a Páscoa, não garantam, não comprem fora dessas possibilidades de receber um cashback, receber um desconto a mais aí, né? Então, gente, é isso, né? Vocês têm alguma dúvida, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram? Eu fico aqui agora, né? Olhando aqui e ali para não perder ninguém. Se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem. Vocês já usam cashback? Vocês já conheciam? Mandem aí para mim um aceno. Quem usa aí, manda um joinha, só para eu saber quanto vocês já estão familiarizados aí com o assunto. Eu procurei trazer hoje, assim, vocês viram, né, do básico até uma dica um pouquinho mais avançada para todo mundo poder aproveitar alguma coisa dessa live, né? Mas espero que vocês que tenha sido útil, né, que vocês possam sair daqui hoje aproveitando bastante essas informações e começando a colocar em prática. Bom, gente, acho que é isso então, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, se não, perfeito, tudo ótimo, então. Maravilha, e como vocês já sabem, né, depois também, se surgir dúvidas, vocês me procuram, tô sempre à disposição, respondo todo mundo lá, manda um direct. A Eve não conhece. Então, Eve, olha que legal, hoje é uma oportunidade, né? Você já aproveita, sai aqui da live, já entra no site do Melios, já faz o seu cadastro, é gratuito, e aí você consegue, né, já se familiarizar, ver o que tem de bom lá no site. Adriana, quando você acessa, você tem uma compra ali que você vai fazer, é muito importante você lembrar de acessar pelo menos de 3 formas, né? Acessar pelo menos 3 sites. Acessa a Livelo para ver se aquela loja tá tem hot site, tem hot link dentro da Livelo, e aí você vê quantos pontos por real você vai receber naquela compra. E aí, para você calcular os pontos, você sempre multiplica a quantidade de pontos por 0,042, que é quanto vale um ponto Livelo, tá? Daí você vai transformar esse ponto em dinheiro para você poder comparar. Aí você entra no site dos shoppings de programa de fidelidade, por exemplo, Shopping Smiles, e vê quantas milhas você vai receber de volta. Também faz a mesma conta, né? Você vai multiplicar pelo valor do milheiro do Smiles para você saber quanto vale isso em dinheiro. E uma dica, se você não souber aí no caso do milheiro do Smiles, você pode pesquisar dentro do site da Max Milhas, do Hot Milhas, você vai descobrir quanto você ganharia se você vendesse essas milhas, né? Quanto isso reverteria em dinheiro para você. E aí você faz a comparação com o valor de cashback lá da Melios, da Melios ou do PicPay, enfim, de onde você está querendo comparar. Porque existem essas 3 formas e muitas vezes esse mesmo produto está nesses 3 lugares ou a loja. Então eu acho que vale sempre a pena você lembrar, né, de verificar nesses lugares e comparar em dinheiro para ver onde está valendo mais a pena. Até essa live vai ficar para reprise. Eu mostrei um exemplo prático um pouco mais cedo. Aí se você quiser dar uma olhadinha até para você ver como que eu fiz, né, vai ficar bem, acho que bem mais claro.
Conheço, mas não uso por medo, mas essas dicas. Ah, que bom, Ana. E qualquer coisa me chama aí também, né? Que a gente vai fazendo um passo a passo juntas, tá bom? Porque é assim mesmo, gente. No começo a gente sempre fica um pouco na dúvida, né? Ou fica com receio, achando que vai ser muito complicado. Mas quando você começa, né? E o primeiro passo tem que ser sempre o mais tranquilo, né? Então é por isso que eu até recomendei. Acessem o site do Melios, por exemplo, né? E aí faz o cadastro gratuito, já começa a descer ali na home, né? Vai rolando a página para você ver o que tem lá dentro. Aproveita, né, que tem aquela questão do cupom junto com o cashback para você ganhar mais. E aí e assim vai rendendo cada vez mais, né? Ah, que bom, Adriana. E também depois, se tiver qualquer dúvida, me chama, tá? E daí a gente vai conversando também, não tem problema. Tá bom, gente? Eu acho que é isso, né? Esse é um tema bem mais simples, assim, não tem muito mais do que falar além disso. Se vocês gostaram, até depois comentem comigo que de repente eu posso trazer outros sites, né? Eu não trouxe além do Melios, eu só trouxe o Melios e citei o PicPay, porque eu acho que são os principais pra gente começar, né? Eu quis fazer uma live mais introdutória, mas dá pra gente falar do MyCashback, dá pra falar, enfim, tem vários aí que vocês podem até trazer sugestões pra mim e eu preparo uma aula específica de cada um deles, se for o caso. Enfim, já deixo aqui a dica, né? A dica de sugestão que vocês podem trazer. De repente, se for interessante, me avisem que daí eu preparo. Tá bom, gente? E toda semana eu vou estar aqui, tá? Terça-feira, às 20 horas, encontro vocês aqui com essa série, né? Que eu comecei agora, que é a série de Conquistando a Minha Viagem Mais Barata. Gente, no YouTube eu não tô recebendo as perguntas mais aqui, então travou aqui. Mas acho que vocês estão assistindo normalmente, só que travou a parte do chat aqui, então não tô conseguindo ver as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui, daí eu já verifico se tem alguma coisa nova aqui. Vamos ver. E o pessoal do Insta, tudo certinho, gente? Tudo ok? Legal, então é isso, né, gente? Não consegui atualizar aqui o YouTube, mas depois qualquer dúvida vocês me chamam, tá bom? Então, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês, né? Muito obrigada, né, por estarem aqui hoje, né? Noite de feriado para alguns, né? Aqui para mim não foi feriado, hoje eu trabalhei normalmente, mas algumas pessoas eu sei que conseguiram ter aí um feriadinho, né? Então, que bom, né, que vocês vieram aqui, estiveram aqui comigo hoje, nessa noite, pra gente falar sobre isso. E tudo de bom pra vocês, então, um bom restinho de semana aí, se a gente não se falar. E até semana que vem eu vou trazer um outro tema, logo eu anuncio aqui pra vocês, pra gente ir colocando um tijolinho a mais na construção, né, dessa casa aí, que é o nosso grande objetivo de viajar mais, né, mais barato e com conforto. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau.